Alojamento. Portanto, eu falei... Não falei nada. Alojamento. Não, deixa eu parar. Bom dia, alegria! Ora então, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube e eu estou a gravar este vídeo porque recentemente estive em Portugal e tive muitas perguntas em relação ao custo de vida na Austrália, mais propriamente para quem quer visitar a Austrália e passar aqui algumas férias. Eu sempre que digo que viajar ou vir para a Austrália durante alguns dias, não é, algumas semanas, não é assim tão caro, mas as pessoas normalmente não acreditam em mim. Então eu decidi gravar um vídeo com vários preços. Eu vou tentar dar-vos um bocadinho a ideia para quem vem para aqui com um budget um bocadinho mais baixo. Vou-vos também dar os preços médios e obviamente vou também dar-vos os preços para quem tem mais alguns euros para gastar deste lado do mundo. Ora então, vamos começar. Portanto, o meu ponto de partida para voos, eu escolhi a cidade de Lisboa, penso que será talvez o mais fácil, também o mais central em Portugal, portanto eu vou dar-vos a indicação de 3 preços de voos a partir de Lisboa para Sydney. Então, eu estive a fazer algumas pesquisas, encontrei alguns voos para cerca do mês de novembro e dezembro. Para quem não sabe, aqui está calor, porque aqui é verão nessa altura. Então, para novembro e dezembro encontrei voos por uma média de 930 euros, com uma média de 29 horas de voo para cada lado, com uma escala 930 euros. E este valor, obviamente, é por pessoa, ida e volta. Depois estive a fazer outras pesquisas para fevereiro, com uma média de 24 horas de voo, que é possivelmente o mínimo que vocês vão encontrar, e com uma escala, fica-vos por cerca de 1.100 euros. E depois, por fim, encontrei um voo para maio, com cerca de uma média de 31 horas, portanto vão ter que fazer 2 escalas, um pouco mais longo. Mas para quem não tem a preocupação do tempo e tem a preocupação do dinheiro, este compensa porque estava por cerca de 600 euros. Portanto, não fica assim tão caro. Depois, vamos falar sobre alojamento. Alojamento em Sydney. Para quem é fã de hostels, vocês encontram hostels bastante bons aqui no centro de Sydney, mesmo no centro da cidade, a partilharem o quarto com cerca de mais 8 pessoas, entre 8 a 10 pessoas, e encontram preços entre os 300, mais ou menos 300 e 500 euros, com pequeno almoço incluído, para 15 dias. Depois, para quem não quer muito partilhar quarto, se quiserem um quarto de solteiro, mas a partilhar a casa de banho, o preço sobe para cerca de 1.000 euros, para 15 dias, ou seja, uma média de 65 por noite e também com pequeno almoço incluído. Por último, eu também vou dar um preço de um single room, não é? De um quarto de solteiro, mas também com casa de banho privada, com pequeno almoço incluído, e aí já vai-vos ficar por cerca de 1.600 euros. Todos os preços que eu estou a dar são para uma pessoa. Obviamente, se vocês vierem com o namorado, a namorada, com o amigo, com o familiar, claro que estes preços vão ficar mais baratos se formos dividir por 2 pessoas, porque, obviamente, se vocês forem pagar 1.000 euros por um quarto para uma pessoa, se forem para pagar por 2, podem talvez pagar mais 200 ou 300 euros, que depois, dividindo por 2, fica bem mais baratinho, não é? Mas eu estou a dar o preço só por uma pessoa, ok? Outra coisa que vou falar é amigos. Quem é que desse lado tem amigos? Uma das melhores coisas de nós termos amigos, principalmente quando eles estão espalhados pelo mundo, é que vocês podem ficar na casa deles. Há sempre aquele espacinho, assim, aquele metro quadrado no chão, ou que tenham um sofazinho, ali um cantinho a mais, onde vocês podem ficar. Portanto, se vocês tiverem amigos em Sydney, eu já sei que os meus já estão a pensar nisso, obviamente a acomodação, não é? O alojamento vai-vos ficar a 0. Isso é a melhor parte.
Depois, para além de alojamento, obviamente, vamos para a minha parte favorita, comida. Em relação à comida, como todos nós temos gostos bastante diferentes, eu optei por colocar preços em que vocês, desse lado, possam também comparar com os preços que têm daí. Um desses exemplos é o McDonald's, e já agora, para quem não sabe, os australianos chamam McDonald's de Macca's. Então, uma refeição, um Big Mac médio, tamanho médio, mas a refeição completa, ou seja, o hambúrguer, as batatas fritas com bebida, fica a uma média de 7 euros. Portanto, preços bastante idênticos aos de Portugal. Já se vocês forem os pizza lovers, não é? Se vocês preferirem pizza, uma pizza grande, tamanho familiar, vai-vos ficar por cerca de 13 euros. E, obviamente, menos que estejam muito esfomeados, podem sempre partilhar a pizza com outra pessoa, não é? Depois, se vocês gostarem de comer a um restaurante uma refeição completa, que vocês possam beber um copo de vinho ou uma cerveja, que por falar nisso o álcool é das coisas mais caras aqui na Austrália, fica bastante caro, portanto deixem essa parte talvez para quando estão em Portugal, se vocês estiverem num budget um pouco mais pequenino, não é? Então uma refeição completa, um prato principal, um copo de vinho ou uma cerveja e uma sobremesa vai-vos ficar à volta de 30 euros por refeição, ok? Para aqueles que vão ficar em hostels, que vão ficar num género de um hotel que tenha também, muitos deles vêm equipados com cozinha, ou que fiquem em casa de amigos ou de familiares, obviamente vão poder cozinhar em casa. E isso é uma vantagem muito grande na Austrália. Para vocês terem uma noção, e aqui eu vou-vos dar um pouco também até o meu exemplo, eu talvez gasto cerca de 100, 120 euros para 2 semanas, se eu quiser cozinhar em casa. 120, mais ou menos, euros dá-me para comprar comida no supermercado, fazer em casa, e eu compro tudo um pouco. Portanto, obviamente, se vocês tiverem a facilidade de poder cozinhar aqui, não quer dizer que cozinhem todos os dias, porque obviamente quem está de férias não quer cozinhar todos os dias, mas obviamente é uma opção fazer umas sandes, não é? Ninguém vai morrer em 15 dias por causa disso, então é uma ótima opção. Depois, aqueles restaurantes, não é? Que muitos deles já estão em vários países, como também aquele que eu referenciei, o McDonald's, vocês têm comida também bastante saudável, têm muita comida asiática aqui, muito boa, com carne, com peixe, um fish and chips que é muito típico daqui também, como também é da Inglaterra. Vocês podem encontrar esses pratos por uns 7 ou 8 euros, portanto, nada caro. Uma coisa que é cara, por curiosidade, uma coisa que é cara na Austrália é a água. Isso mesmo, uma garrafa de água, aquelas assim bem pequeninas, fica-vos por cerca de 2,5 euros cada. No entanto, se vocês forem a qualquer restaurante ou qualquer pub ou bar aqui na Austrália, eles são obrigados a darem-vos água da torneira e a água é gratuita. Portanto, qualquer lugar é proibido recusar água da torneira, portanto, e toda a gente aqui bebe água da torneira. Mas pronto, é só a título de curiosidade. Depois, ok Joana, como é que nós vamos andar de um lado para o outro, não é? A Sydney é uma cidade grande, e se nós quisermos ir passear, porque obviamente vocês vêm de férias, então vocês podem fazer isso de transporte público. É o meio mais eficaz, mais fácil, mais barato e evitam muito stress e dores de cabeça no trânsito, é transporte público. O transporte público fica cerca de 31 euros por uma semana, portanto para 2 semanas vamos arredondar para 65 euros para 2 semanas, sendo que têm viagens ilimitadas, portanto é o máximo que vocês poderão gastar se vocês quiserem todos os dias apanhar o barco, o comboio, o autocarro ou o metro, que são os 4 meios de transporte aqui em Sydney. Vocês podem, e o máximo que vocês vão gastar em 15 dias são 65 euros. Depois, atrações. Atrações turísticas, não só em Sydney, mas como no resto da Austrália, as principais atrações são outdoors, ou seja, ficam lá fora e por isso mesmo também acabam por ser gratuitas. Para vocês terem uma noção, das 5 principais atrações de Sydney, atrações turísticas de Sydney, apenas uma delas é paga, é isso mesmo. É o Taronga Zoo,
Já agora, se for o vosso aniversário, vocês podem entrar no Taronga Zoo por apenas $1, é isso mesmo. Mas caso não seja o vosso aniversário, o bilhete do Taronga Zoo, o custo máximo vai ser de cerca de 28 euros para o dia inteiro. Isto é um preço para um adulto, sendo que o bilhete será comprado à porta do Taronga Zoo, do Zoo. Se vocês comprarem pela internet, vai-vos ficar mais barato e obviamente crianças também fica mais barato. O mesmo se passa com o principal parque de diversões aqui em Sydney, que é o Luna Park. É bastante conhecido e aplica-se exatamente o mesmo. No entanto, no Luna Park a entrada é gratuita, vocês podem ir lá, tirar fotografias, passear, tem uma vista muito bonita para a água também, para a Harbour Bridge. Portanto, é gratuito. Se vocês quiserem andar, obviamente, nas diversões, vocês podem pagar cerca de 30 euros e têm viagens ilimitadas o dia inteiro. Portanto, podem se divertir à vontade. Depois, outras atrações. A Opera House, obviamente toda a gente conhece a Austrália por causa da Opera House. A Opera House tem entrada paga também, no entanto, uma vez por semana vocês têm visitas guiadas gratuitas. Portanto, há que aproveitar, não é? O mesmo se passa com a Harbour Bridge, que é aquela ponte grande que nós vemos sempre no fogo de artifício quando é a passagem do ano. E a Harbour Bridge, obviamente, não é pago. No entanto, se vocês quiserem subir à Harbour Bridge, fica relativamente caro. Começa o preço mínimo, são cerca de 150 euros por pessoa. Portanto, é um preço relativamente caro. Eu, por exemplo, estou aqui há 4 anos e meio, nunca fui, porque mesmo para mim eu acho que é um pouco puxado. Mas, obviamente, fica à descrição de cada um. Outras atrações que nós temos o Jardim Botânico, que fica mesmo do lado da Opera House. Temos a Galeria de Arte, que também fica mesmo ali do lado e que é gratuita também. O Museu de Arte Contemporânea, que fica no The Rocks, a uns cerca de 5, 10 minutos a pé da Opera House, e a parte do The Rocks é das minhas zonas favoritas. Sydney é muito bonito, tem muitos cafezinhos, também é gratuito. Temos também o Museu Marítimo, que aí já fica um pouco mais afastado, a cerca de uma meia hora a pé, e que fica mesmo ali do lado da Darling Harbour, que é das praças que tem água, tem uma ponte, e é muito bonito também para se visitar, das maiores atrações que Sydney tem. Também é gratuito, no entanto, o Museu Marítimo tem algumas exposições em que são pagas de vez em quando, ok? Depois tem também o Queen Victoria Building, que é um edifício, para quem gosta de arquitetura, é um edifício bem no centro da cidade também, tem diversas lojas ali toda à volta, e então nada disso, nada da maior parte destas atrações são pagas. Outra das grandes atrações de Sydney são as praias, as famosas praias. Aí vocês têm, entre as mais conhecidas, têm Manly Beach, têm Bondi, tem uma caminhada que é bastante conhecida, bastante famosa, que é Bondi to Coogee Beach. Obviamente isso tudo é gratuito. Mosman. Tem as Blue Mountains, as montanhas azuis, que ficam a cerca de 1h30, 2 horas de Sydney. E podem ir de comboio, que está incluído naquele preço de transporte, e obviamente também é gratuito. Portanto, a maior parte das atrações aqui em Sydney são gratuitas. Ora então, e com isto, quais são as conclusões que nós tiramos? Eu fiz aqui 3 médias, não é? Isto, como já referi, são apenas valores indicativos, podem mudar. Eu estive a fazer a cotação também do euro, da conversão de dólar para euro, portanto, também isso é muito relativo e pode depender muito. E estive sempre a fazer, tendo em atenção, os preços para uma pessoa. Claro que há coisas que vão ficar mais caras para 2, no entanto, em relação talvez à comida e à dormida, vai ficar um pouquinho mais barato a dividir por 2, não é? Ora então, eu estive a fazer uma média e para quem, uma média de 800 euros, não é dólares, é euros, 800 euros um voo de Lisboa para Sydney, ida e volta, ok? Para quem tem amigos ou familiares ou amigos em Sydney que não vão pagar dormida, portanto, 0 para dormida, que vão poder cozinhar por casa algumas refeições e talvez ter também outras refeições. Eu fiz cerca de mais ou menos 200 euros para quem quer cozinhar em casa e também ter algumas refeições fora de casa, ok? Tentar encontrar uma média. E para quem, obviamente, depois temos que gastar dinheiro no transporte de 65 euros, vai dar uma média
de 1065 euros para vir para a Austrália durante 15 dias de férias. Obviamente isto não vai contemplar se vocês quiserem sair à noite, se vocês quiserem comprar lembranças, porque isso vai da descrição de cada um. Cada um sabe, não é, aquilo que normalmente gasta dinheiro. Para quem normalmente fuma, tabaco é bastante caro na Austrália também, portanto tem uma série de outras coisas que obviamente eu não vou colocar aqui, aí eu vou deixar a descrição de cada um. O segundo cenário, portanto eu fiz um voo um pouquinho mais caro, 900 euros de voo, portanto menos horas de voo, não é? Portanto 900 euros, uma dormida de cerca de 600 euros, ok? Onde vocês vão poder ter que partilhar o quarto, possivelmente com alguém, mas já com um pequeno almoço incluído e no centro da cidade. Mais cerca de 300 euros de comida, ou seja, aí vão poder já comer um pouco fora, não é? Não vão poder esbanjar em restaurantes assim mais caros, mas podem comer quase todos os dias fora, mais os 65 euros de transporte, dá uma média de 1865 euros. O último cenário é aquele que é um pouquinho mais caro, para quem tem mais uns euros no bolso. Então, um voo de 1100 euros, portanto vão fazer o mínimo de horas, não vão ter que esperar muito tempo, uma escala de 1h30, 2 no máximo, mais um quarto privado com casa de banho privada também no centro da cidade, 1500 euros, 400 euros para comida, e obviamente aqui vocês vão poder já incluir um copo sempre de vinho, ou uma cerveja, um sumo, qualquer coisa que vocês queiram, e obviamente já estamos a falar de refeições um pouquinho mais caras, não é? Com sobremesa e tudo mais. 65 euros para o transporte, aí sempre mantém-se o mesmo, e eu coloquei também para quem gosta de viajar com seguro, 80 euros de seguro, sendo que isto é um preço standard para uma pessoa de mais ou menos de 35 anos. Isto dá a quantia de 3.145 euros. Portanto, estes são os 3 cenários e mais uma vez refiro que são médias, os preços podem obviamente mudar a qualquer instante, seja devido à conversão de dólares para euros, seja também a outros fatores, e obviamente são apenas valores indicativos. Vocês conseguem vir para a Austrália durante 15 dias por um preço mais barato do que aquele que eu falei, também conseguem vir por um preço mais caro do que aquele que eu falei. Portanto, espero que vos tenha ajudado e fico à espera de visitas. Fiquem bem!